Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E se você não é inscrito, já se inscreve, ativa aí a notificação para você não ficar de fora de nenhum vídeo. Gente, o canal está bombando de vídeos incríveis. Aquela bem humilde, né? Não, gente, mas dá uma força, fica aqui, tá? Já se inscreve. E se você não está nas minhas redes sociais, não me conhece lá pelo Instagram, vai lá também, porque eu compartilho da minha vida, meu lifestyle, né? Eu trabalho em salão, então é legal também essa rotina. É isso, pra gente ficar bem íntimos, tá bom? E hoje eu vou te ensinar uma make glam, tá? Eu acho que um dos maiores pedidos aqui no salão, toda vez que eu vou maquiar profissionalmente, ou dicas de cliente minha é: eu quero tanto aquele efeito molhado, aquele brilhinho no olho sutil. E aí eu resolvi preparar uma maquiagem que tem um fundinho aí pra dar um sombreado, né? Vou ensinar você a fazer um côncavo, né? Uma marcaçãozinha bem leve, que você pode fazer até com pó compacto, gente, super fácil. E como aplicar aí esse brilho pra dar esse efeito glam, que eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Então, pega sua make e vem maquiar comigo. Bom, eu vou iniciar. Primeiro eu vou mostrar a sombra principal, porque é ela que vai dar todo o efeito de glow, tá? Que é da Mari Saad maravilhosa, a Rose Wish. Ela é aquela sombra, ela já lançou uma mais douradinha que eu uso muito, uso em noiva, uso em mim, acho super prático para usar de várias formas. E tenho usado muito em noiva, já tô amando, gente, tô apaixonada, porque é uma cor, é um rose gold, ela tem umas partículas assim, bem de efeito molhado, que eu amo. Amo as sombras da Stila, porque ela tem esse efeito, né? E ela tem um pouco dessa proposta. Eu uso sempre com o parceiro Fix Plus, para liberar mais produto, tá? Então eu vou iniciar, eu comecei a usar, gente, esse delineador da Inglot como primer e eu estou amando, eu vou usar ele aqui, tá? Mas você pode usar o seu primer normal ou até um corretivo, caso você não tenha um primer, tá? Não tem problema nenhum. Então eu vou tirar. Por que eu tô gostando? Porque ele tem cor de pele e pra mim, como delineador, eu não soube ainda utilizar, então vamos como primer. Já fiz a minha pele, já passei um blush pra ser mais objetivo aqui na sombra. Primeiro, define, quando você vai usar o primer, já aproveita para desenhar a sua sobrancelha embaixo. A minha já tá feita, pintadinha. Eu sempre explico sobre sobrancelha, que é uma das coisas mais importantes aqui na parte dos olhos, né? Uma sobrancelha, quando não tá modelada, seja ela de forma natural ou bem desenhadinha, enfim, né? Da maneira que você achar melhor. Mas aqueles excessos é importante tirar, né? Tem que ficar sempre harmônica. Eu fiz o Brow Laminate, por isso eu tô deixando ela mais penteadinha, que eu amo. Então, ó, eu vou usar em toda a pálpebra, porque essa sombra, apesar de não vou usar tantas cores, mas eu quero aproveitar o primer, eu vou colar a sombra, essa sombra Rose Wish em cima do primer, para dar bastante fixação. E vou já pro outro lado aqui, ó. Agora eu vou usar um pincel de esfumar, esse é da Macrylan, um kitzinho de viagem que eu gosto, número 3. Mais um pincel com cerdas mais macias, tá? Para esfumar. Eu não gosto de cerdas muito longas para fazer esfumada. Você pode escolher um do seu gosto, o importante, logicamente, é o resultado final. E vou usar esse aqui, que é da MAC 239. Ele é já mais achatadinho, não é tão longo, ele é curtinho, porque eu gosto de iluminar com um pincel assim, porque ele dá mais firmeza. E vou trabalhar junto aqui com essa paletinha que eu estou amando, da Kiko, a Mood Boost. É da Kiko que eu comprei recente, estou usando muito. Vou usar essa clarinha aqui, Forceful. Pega só com a parte de baixo do pincel e vou definir o meu ponto de iluminação. Embaixo da sobrancelha, bem rente aqui onde eu passei o primer, onde eu enfatizei, né, que é o iluminado. Essa sombra aqui, ela é uma sombra tom da minha pele, aliás, um tom mais claro que a minha pele. E vou dar uma dica, pode ser pó compacto mais claro, tá? Um tomzinho de pó compacto. O importante é ele dar um contraste na sua pele, pelo menos um tom abaixo para ficar bem iluminadinha, tá? Quem tem a pele negra tem que seguir proporcional ao tom de pele. Sempre pense nisso, assim, qual é o pó compacto ou o tom de sombra que vai destacar um pouquinho aí da minha pele. Eu falo pó compacto porque às vezes fica fácil de você achar um pó compacto, 2 tons abaixo da sua pele que não tenha brilho, porque essa sombra não tem brilho, tá? Eu prefiro fazer, porque eu vou usar essa outra que tem bastante brilho. Eu gosto dessa coisa de misturar opaco com brilhoso, porque aí você tem um efeito mais contrastante. Agora eu vou usar a Hot Mystic para fazer o fundinho do côncavo, tá? Lembra, parte que ilumina esse ponto mais alto, o ossinho é o côncavo e a pálpebra móvel
aqui pisca, é onde a gente vai pôr brilho depois. Então eu vou usar essa sombra que, pra mim, ela lembra até um tom de pó compacto e eu vou talvez misturar com um pouquinho de pó mais claro. Vou ver o tom que ela vai ficar aqui, vou demarcar o côncavo, o cantinho de fora, ó, tento não entrar na pálpebra móvel. Fiz uma demarcação, já vou pro outro lado, bem no ossinho, ó. Quando eu faço assim, eu sinto esse ossinho bem aqui, ó. Fiz 2 pontinhos e agora vou esfumando pro côncavo. Vou liberando o produto, ó. Faço um desenho do côncavo aqui. E aqui só faço um acabamento, tá? Se essa sombra fica um pouco escura, igual ela tá dando pra esfumar bem. Se ela começa a marcar, eu tenho que procurar um tom abaixo dela pra fazer a fusão. Aí eu posso ir para um pó compacto ou um tom de sombra mais claro. Eu sempre falo sobre isso. A gente tem que aprender essa coisa das cores, né? Existe um degradê de cores. Essa aqui é o da Candice Berenice, um pó compacto número 7, que eu amo usar de sombra. Uso desde, sei lá, primórdios. Porque realmente são tons neutros, gente. Não tem tom mais neutro do que essa sombra, do que pó compacto para sombra. Se você não quer que apareça a sombra, esse fundinho, tô usando ele aqui, tá? O número 7. E agora sim eu vou subindo mais em direção da sobrancelha. Ó, vou fazendo todo esse degradê. Agora eu posso descer um pouquinho aqui, ó. Por ser uma cor clara, gente, não fica pesado, tá? Então eu tava com uma mais escura, marquei o côncavo, espalho um pouquinho, entro só um pouco, não quero tampar a pálpebra móvel. E puxo pra dentro, ó, na linha do meu côncavo. Não vai pra fora, vai pra dentro. Só que segue o seu côncavo, o seu ossinho tá aqui, ó. Mais um pouquinho, só pra ter certeza de que tá bem pigmentado. Compara os dois lados. E aí o pó compacto ou uma sombra um pouco mais clara, né? Você vai fazer a fusão e vai trazer realmente aqui pro côncavo, ó. Eu só quero dar uma profundidade para não colocar o brilho inteiro aqui na pálpebra, né? Não ficar aquela coisa só brilhosa. Mas eu uso muito essas sombras da Mari Saad, estilo, enfim, que tem esse perfil, no meu dia a dia. Eu só pego com o dedo, centralizo e dou uma puxadinha para cima quando eu quero fazer uma coisa mais rápida, né? Mais só dar um charme mesmo. Não tem problema, tá, gente? Sempre pensa nisso. Tem que usar a criatividade. Agora, vamos para o Flix Plus. Jesus, trava-língua. É um trava-língua, né? Isso aqui pra mim. Agora eu vou colocar no meu pratinho fofo de coração. Eu espirro, gente. Eu passo com o dedo mesmo. Molho bem, deslizo na sombra. Rose Wish. E agora eu vou aproveitar o primer. O primer é para fazer a fixação. Então, não passei sombra nele, porque eu quero com a sombra direto usar o fundo cor da pele para ficar bem transparente, translúcido, assim, vai ficar bem bonito. Ó, vou dando toquinho e à medida que eu vou liberando o pigmento, eu gosto de centralizar e depois espalhar para os ladinhos, tá? Coloco aqui, ó, pálpebra móvel. Gente, unha grande, tá complicado. Aquela que ostenta a unha. Ai, a minha unha tá tão enorme. Que eu fiz banho de gel, tá muito grande, eu não tô sabendo, eu nem sei mais como lidar, viu? Olha, gente, é muito grande. Mas eu gosto de usar o dedo, gente, eu acho que fica tão legal essa sombra passada com o dedo, espalha melhor, né? Não gasta pincel, não suja, uma benção. Aplica e vai dando toquinhos, tá? Viu que o brilho tá suficiente? Para, tá? Você que manda. Sempre fala, a sombra é sua, separa a hora que você quiser. E agora, ó, vou botar um shine aqui, subindo. Por que eu gosto de fazer o côncavo? Pra, apesar do brilho estar em cima, deixar a profundidade do olho, realçar mais, tá? Quando eu uso profissionalmente, eu sempre faço um fundinho, ainda que ele depois quase nem apareça, porque dá a diferença. Agora, no dia a dia, você fica à vontade pra usar pura. Tô tentando encaixar aqui, mas meu dedo... Alguém me empresta o dedo? Tô brincando. Agora, vou pro outro lado. Encosto, cola no primer. Eu sempre falo, o primer é um grudinho, né? Pra gente aproveitar o máximo. E aí o fundo fica cor de pele, fica bem chique. Agora, pra finalizar, o lápis da Kiko Milano, número 3, que eu comprei esses dias e já tá acabando. Muito macio, uma cor super coringa, gente. Lápis marrom, você precisa ter. Porque ele define a raizinha do cílio sem ficar muito forte. Agora eu vou usar esse lápis, então, na raiz, tá? Então, ó, inclina para a raiz dos cílios e faz um vai e vem. Eu não quero escurecer essa sombra e tal, então só vamos na raizinha aqui, ó. Você viu que borrou aqui um pouquinho, não tem problema. O lugar mais importante é o cantinho que conecta aqui. Com o cotonete, ó, eu abaixo meu queixo um pouquinho
e só tiro. Não precisa nem usar, gente, maquilante, nada disso, já tá até com corretivo. Então é realmente só pra definir um pouco a raizinha ali dos cílios. Se você quiser aproveitar e fazer aquele delineado invertido, ou seja, um traço invertido, não chega a ser um delineador, mas tá bem alto, até gravei um vídeo já, viu, gente? Tá falando de delineador invertido. Tem bastante coisa aí rolando sobre. A gente gravou um vídeo super legal também. Ó, puxa de baixo pra cima, aí a gente pode usar um pincel um pouquinho mais reto e fazer esse puxadinho. Agora, o mesmo lápis, já mostro qual foi o pincel. O mesmo lápis eu só conecto aqui, ó. Esse acabamento dá diferença. Tiro o excesso, que vazou um pouquinho demais, limpo com cotonete. Esse é o pincel MS9 da Mari Saad. Então aqui eu só pego a sujeirinha do lápis e só faço um gatinho aqui, um puxadinho. Aí com o corretivo a gente consegue alinhar, se não ficar tão alinhado, gente, não tem problema. Pega o pincel, aquele pincel achatadinho, com corretivo, né, que é pincel de corretivo 242. Um pouquinho do seu corretivo, vem aqui, ó, e puxa. E como eu sempre falo, não quer fazer o puxadinho, não faça, porque fica super bonito também, tá? Manter assim, você tem que passar máscara de cílios. Esse corretivo aqui é o NC20 da MAC, tá? É o Studio Finish. Pode ser o seu corretivo, é a sua cor mesmo. É só pra você delinear essa partinha de baixo aqui, que é uma dica que eu sempre dou e que eu amo quando se trata de fazer a finalização de gatinho, dar esse efeito mais puxadinho nos olhos. Agora, máscara de cílios. Essa é colossal. Tira bem o excesso e capricha. Eu fiz o Doll Lashes, então por isso que meu cílios está bem curvado. Facilita muito, gente. É um serviço, assim, essencial para quem tem os cílios um pouquinho reto ou quer dar um volume. Eu sempre mostro lá nos meus stories no Instagram, então se você não me segue, você já vai lá, tá? Eu sempre dou dicas, assim, porque facilita realmente, tá? E outra coisa, quando você passa máscara de cílios, você pode usar um pentinho ou uma escovinha para separar os fios, que isso deixa mais natural também. Agora, eu vou finalizar com o lápis bege na linha d'água. Esse aqui é o da Maybelline, que eu sempre marco aqui, posto, vou mostrar. Só pra deixar essa sensação de olhar mais clarinho, né? Ele intensifica essa partezinha da linha d'água, então fica bem legal, eu gosto do bege em vez do branco. E agora eu vou só iluminar a lateral, aproveitar que é uma make mais shine, né? Mais glow, efeito glow. E vou colocar aqui, ó, aproveitando essa linha do meu traço, desse delineado, semi-delineado invertido com um delineador. Um pouquinho de gloss. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É uma make fácil, você viu? 2 tonzinhos de sombra de fundo, só para dar profundidade no olhar. E aí você escolhe uma sombra com cintilância, né? Como eu digo, essa sombra aqui é super prática porque ela tem um pouco de transparência, mas você pode trocar por qualquer outra sombra com brilho. Por exemplo, você pode pegar uma paletinha assim e escolher um desses tons e colocar aqui no meio. Assim você vai ter sempre uma sombra nova, uma cor nova, tá? E antes, se você não me segue aqui no canal, se você não é inscrito, já faça isso. E também nas redes sociais, eu tô lá no Instagram, sempre tem coisa nova. Eu gosto dessa conexão, assim a gente vai ficando cada vez mais perto, tá bom? Espero que você tenha gostado e até a próxima. Beijo!